vamos falar de Salgueiro e Santos, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 19 horas, com transmissão da Amazon Prime para o jogo da Copa do Brasil. Vale ressaltar que é jogo único. O Santos tem a vantagem do empate por estar melhor ranqueado na CBF. Então, 0-0, né? Já começando o jogo, o Santos já está classificado. Só que a gente quer, além da vitória, né? Também não quero que o Santos avance aí com um empate, não. Quero uma vitória e, se possível, até mesmo uma boa atuação do Santos contra a equipe do Salgueiro. Vamos falar um pouquinho também da equipe do Salgueiro, que é o terceiro colocado do Campeonato Pernambucano. Vamos falar do retrospecto, principalmente jogando em casa. A escalação do Santos, tem também Sandri e Camacho falando sobre essa partida. Mas antes da gente falar isso, peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui, tá bom? E quero os palpites de vocês aqui nos comentários sobre essa partida contra o Salgueiro. Tá confiante, não tá confiante? Se quiser também arriscar um placar, fique à vontade. Bom, vamos primeiro para o que Sandri e Camacho que já enfrentou o time do Salgueiro quando ele jogava no Corinthians, falando sobre a expectativa dessa partida, e na volta a gente fala sobre a escalação do Santos para esse confronto na Copa do Brasil. Confere aí. Uma competição que é curta, mas a gente começar bem acho que é muito importante para seguir na competição bem. Como é que você está fisicamente? Fisicamente ainda estou melhorando aos poucos, é meu terceiro jogo agora, então eu acho que mais esse jogo aí eu acho que eu já vou estar 100% para o resto da temporada. Eu vim aqui ano passado, era um campo que estava em piores condições. Esse ano eu tô achando ele um pouco melhor. A gente treinou aqui, já deu para perceber que tem alguns buracos, mas dá para jogar, dá para fazer nosso jogo. E o campo é o de menos agora, né? A gente tem que botar na cabeça que a gente tem que sair daqui classificado. A gente treinou bem hoje para isso e amanhã, se Deus quiser, vai ser um grande jogo pra gente. E vamos então para a informação do Globoesporte.com, que fala o seguinte: o Santos não terá jogadores importantes para o primeiro jogo da Copa do Brasil. O lateral direito Madison, com uma lesão no músculo adutor da perna esquerda, não está à disposição. O lateral esquerdo Felipe Jonathan e o atacante Léo Batistão, ambos com dores musculares, também não viajaram. No último treino, antes do jogo contra o Salgueiro, o Santos abriu à imprensa apenas o aquecimento. Depois, o técnico Marcelo Fernandes comandou uma atividade com portões fechados no estádio Cornélio de Barros. Aí, vamos então para a provável escalação do time do Santos, que eu coloco aqui na tela de acordo com o Globo Esporte. João Paulo, Marcos Guilherme, Kaique, Bauerman e Lucas Pires, Sandri, Camacho e Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Então, observando aí, né, poucas mudanças se a gente comparar a escalação do time do Santos, né, contra o São Paulo, que foi a última partida que nós jogamos, e principalmente ali na lateral direita, né, sem o Madison, o Auro também ainda não está à disposição, está se recuperando de um problema no pubis, então iremos de Marcos Guilherme. Só que uma coisa que eu venho comentando depois das partidas, né, principalmente quando o Marcos Guilherme entra, tendo que jogar mais pela direita, é que ele vem jogando mais pela esquerda, mesmo quando ele deveria estar na direita. Isso me preocupa um pouco. Primeiro, porque você deixa o time do Santos muito previsível, né? O adversário ele acaba observando que você está jogando mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, e também porque você deixa o Ângelo totalmente isolado. Eu sempre falo da importância de você ter algum jogador acompanhando principalmente os seus pontas, o Lucas Braga ou o próprio Ângelo, quando eles estão indo em direção à linha de fundo, né? E o Marcos Guilherme está abandonando muito, pelo menos nas últimas partidas, né, a posição. Então isso me incomoda um pouco.
era uma coisa que estava acontecendo também com o Carille, né? Até achei que era alguma recomendação do Carille, mas agora que o Carille saiu, ele continua fazendo a mesma coisa. Em relação ao meio-campo do Santos, gosto, né, do Sandri começando. O Camacho, em termos de marcação, ele pode somar em relação a isso, né? Se bem que o Sandri também auxilia na marcação, só que com uma ressalva. O Sandri ainda não está 100% fisicamente. Inclusive, no último jogo contra o São Paulo, quando o Santos começa, né, a tomar os outros gols na segunda etapa, o próprio Marcelo Fernandes falou, olha, o Sandri estava com uma certa dificuldade, porque ele ainda não está bem fisicamente, a gente sabia que em algum momento do segundo tempo o Sandri teria que sair, né? E você percebe que o jogador não estava ali já no ritmo ideal de jogo, digamos assim, né? Então talvez o Sandri não aguente 90 minutos, assim como Ricardo Goulart. Ricardo Goulart é outro jogador que está muito abaixo fisicamente, então precisa também ter esse time, né? Então, algum jogador, principalmente do meio-campo, que eu sempre falo, é o coração do time, não tá bem, troca, né? Troca, para que você não corra riscos, porque senão você fica com um jogador que está cansado em campo, ele acaba de uma certa forma, né, não proposital, mas acaba não colaborando tanto na marcação com um jogador que possa, né, tá 100% fisicamente. E o ataque do Santos, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga, eu acho que é isso mesmo, né? O que nós temos de melhor hoje à disposição do elenco. O Batistão ficou em Santos, né? Tratando desse problema físico que ele sentiu. Então, é basicamente isso. Agora, o Santos precisa ter um time que faça com que os seus atacantes sejam abastecidos. O Santos vai enfrentar a equipe do Salgueiro. Tecnicamente, é uma equipe inferior, mas o Santos também no Campeonato Paulista enfrentou equipes inferiores, pelo menos no papel, e tomou sufoco, né? Eu até falo aqui na live pós-jogo que não teve uma partida do Santos onde nós fomos soberanos, tanto no primeiro como no segundo tempo. Não tivemos ainda aquele jogo, sabe, que você fica entusiasmado e tal, do Santos no ano. Talvez o clássico contra o Corinthians, mas talvez a euforia foi muito mais em relação a ser um clássico, né, ganhar de virada na casa do adversário, do que de fato uma atuação que brilhe os olhos, né? Então, estou curiosa para essa partida contra o Salgueiro. Bom, vamos comentar agora um pouquinho sobre o time do Salgueiro, né? É o terceiro colocado do Campeonato Pernambucano e está em terceiro lugar com 10 pontos e já disputou 5 jogos. E aí, uma observação: vem de 3 vitórias seguidas, incluindo uma contra o Santa Cruz em casa. Então, retrospecto em casa do Salgueiro é positivo. Jogando em seu estádio, o time venceu 2 jogos e empatou 1, que foi na estreia do estadual. Então é praticamente ali, né, um 12º jogador, digamos assim, o time do Salgueiro. Já o Santos é o contrário, né? O Santos que na Vila Belmiro esse ano só emplacou uma vitória contra o Ituano. Mas espero que seja um jogo onde o Santos consiga vencer e, quem sabe, evoluir um pouco em relação a desempenho. O Santos precisa ser um pouco mais organizado. É um time totalmente desorganizado. Quem assistiu o jogo, principalmente contra o São Paulo, viu a desorganização do time do Santos, tanto para atacar, mas principalmente para se defender. O contra-ataque, então, nossa senhora, né? Então, espero que a gente possa ter um jogo tranquilo na quarta-feira. E, mais uma vez, quero os palpites de vocês aqui nos comentários. Um grande abraço para vocês. Sobre a novela de Técnico, temos vídeo aqui, temos live no canal, então acessa aí para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo, tá? Vou deixar aqui nos cards caso você queira assistir. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.